Uma coisa que me incomoda muito, há muitos anos já, isso me pega muito forte, porque é uma coisa que eu não me conformo dentro da hotelaria, é a questão da sinergia, né, do networking dos hoteleiros. Por que que o hoteleiro não faz networking? Por que que o hoteleiro não tem sinergia? Seja na sua praça local, seja na sua micro-região, seja numa macro-região. Por que que o hoteleiro tem tanta resistência em fazer essa sinergia, fazer esse benchmark com os outros hotéis da sua localidade? Isso me incomodou muito e é isso que eu vou abordar nesse vídeo hoje com vocês. Fica comigo aqui. Para mim está muito claro porque o hoteleiro não tem essa resistência de fazer networking, de fazer benchmark, ter essa sinergia com os hoteleiros da sua localidade, da sua região ou da sua área maior, tá? Para mim está muito claro isso, e são alguns pontos importantes que eu acho para quebrar esse paradigma que nós vamos colocar aqui hoje, tá bom? Então por que efetivamente o hotel não faz esse networking? Muito por causa de cultura, né? Cultura do hoteleiro, e vou até um pouquinho mais longe, principalmente do hoteleiro independente, de gestão independente, de abrir as suas cartas, né? Abrir o seu, que ele chama de seu ouro, em relação ao que ele faz para os seus concorrentes, para os players da sua praça, do seu mercado. Então a razão principal é essa, ele tem medo de mostrar o que ele faz. Medo de passar para outras pessoas, de compartilhar o que ele conquistou, o que ele teve de boas ideias. E ele entende, o hoteleiro entende, que se ele não compartilhar, ele tem uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Tá certo isso, pessoal? Para mim, um ledo engano. Vocês acham que tá certo? Vocês acham que se ele não tivesse energia, se ele não compartilhar as coisas boas que ele faz, ele vai ter uma vantagem competitiva? Vamos pensar sobre isso. Eu, particularmente, acho que é um ledo engano. Porque a partir do momento que ele não desenvolve essa questão de compartilhar, de ajudar os outros hotéis, ele também não é ajudado. Ele acaba se isolando, ficando dentro de uma redoma, individualizado e muitas vezes obsoleto e estagnado. O grande ponto é esse. O hoteleiro precisa pensar nisso. Você, hoteleiro que está me assistindo, que está acompanhando a gente, se você tem alguma resistência, se você tem algum obstáculo para você começar a fazer essa energia, pessoal, a hora é exatamente essa. É o momento que nós estamos vivendo de um tremendo desafio que a hotelaria está passando, que nunca passou, eu acho que igual, em relação a essa crise da pandemia, essa questão toda de protocolos. Esse é o momento de começar, então, se você até hoje não fez, de começar a fazer sinergia dentro da sua praça, dentro da sua pelo menos sua micro-região, onde você está, onde tem outros hotéis. A hora é essa. Eu conto uma historinha, em todas as vezes que eu vou conversar com o hoteleiro, e que eu percebo que o hoteleiro tem alguma resistência para fazer benchmarking, essa sinergia, que a historinha é a seguinte. Uma época eu estava numa cidade aí, uma cidade pequena, tinha 300 mil habitantes, e eu acabei sentindo essa necessidade de fazer uma sinergia com os outros hotéis, porque a cidade em si vinha passando por um momento muito delicado, os próprios hotéis vinham passando por um momento delicado de receita, de ocupação. E aí eu comecei a chamar os hotéis para um café final da tarde. Então eu chamei os principais hotéis, que eram hotéis aos quais eu me equiparava lá como empreendimento, e comecei a trazer eles. Pessoal, eram 8 hotéis, tá? Vinham 2, 3 hotéis por reunião. Detalhe, nunca vinham mesmo. E alguns hotéis nunca vinham. Eu ligava para o gestor, para o gerente ou para o proprietário, para o investidor do hotel, e perguntava para ele: vem cá, fulano, a gente fez aqui, faltou você, por que você não veio? Maior parte das vezes eu escutava sempre a mesma coisa: olha, o investidor do hotel não quer que a gente faça nenhum tipo de compartilhamento de informações, de boas práticas, das coisas que acontecem. O proprietário do hotel não me autoriza a ir porque ele não quer que a gente troque informações com vocês. Pense, gente.
Isso há 5, 6 anos atrás. Não é um passado muito distante. Então são coisas assim que hoje não cabem mais dentro do cenário econômico, do cenário empresarial que a gente vive hoje, onde compartilhamento de informações é tudo. Essa ajuda, né, essa interajuda entre as empresas é tudo, é o que vale ouro hoje, pessoal. Então eu sempre fiquei muito indignado por isso e eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, eu vou fazer um vídeo muito assertivo pegando no foco da coisa. Por que que o hoteleiro não faz a tal da sinergia? Por que que ele não participa de reuniões? Vamos inverter um pouquinho a situação e falar então como é que funciona se essa sinergia existisse. Se esse compartilhamento de informações existisse. Como é que seria? Como é que seria o cenário? Eu vou aqui desenhar o cenário para a gente ver que os benefícios, as vantagens de estar fazendo uma sinergia dentro da sua praça vale muito mais, tem um peso muito maior do que talvez algum ponto negativo de fazer essa sinergia. Tá? Vamos abordar efetivamente isso aí. Então a primeira coisa que eu acho assim estratégica de falar é em relação à expertise, como a gente acabou de dizer agora. As boas práticas, quando elas são compartilhadas, elas têm um valor gigantesco. Importante a gente entender o seguinte, cada hotel ele tem uma maneira de trabalhar, ele tem uma particularidade, uma peculiaridade na sua operação. Então ele pensa muitas vezes, ele desenvolve muitas vezes boas práticas, ou ele recorre a boas práticas, que na nossa operação nem passou na cabeça da gente fazer. Então por isso que é muito importante essa questão da expertise. Você vai trabalhar uma série de frentes, você vai trabalhar uma série de oportunidades, não só em relação a boas práticas, mas em relação à gestão de pessoas, em relação à tecnologia. Olha quanta coisa tem para ser compartilhada, para ser trocada, para poder ajudar a outra empresa. Não é verdade? Tá bom? Outra coisa também, relacionamento. Você tem um relacionamento com outros hotéis, tem um super valor, porque você nunca sabe o teu dia de amanhã. Um dia de amanhã você precisa de alguma ajuda daquele hotel, daquele concorrente, ele pode te ajudar se você tem um bom relacionamento. Muitas vezes você tem alguma dúvida, você precisa de algum suporte, algum apoio, esse hotel pode te ajudar se você tiver um bom relacionamento. Veja o valor disso, não é verdade? E a questão aí efetivamente da redução de custos, na racionalização, muitas vezes em alguns pontos da operação, porque essa boa prática, essa tecnologia, esse foco em gestão de pessoas, maioria das vezes tem um impacto direto na questão de custos. Tem um impacto direto. Tem um impacto muito forte na questão de custos, na maioria das vezes. Então veja, né, pessoal, eu falei alguns principais benefícios de fazer essa sinergia. Tem muito mais outros benefícios. Dá pra gente ficar listando pelo menos uns 20, 30 benefícios, vantagens em relação ao hotel fazer essa sinergia, tá bom? Caminhos para isso, muitos. Difíceis? Não. Caminhos fáceis, caminhos tranquilos. Você procura o Convention Bureau da tua região, você procura a associação de hotéis da tua cidade, você procura o Contour para começar a conhecer as pessoas, para você poder começar a se integrar no meio da sinergia. Né? Se integrar nesse meio colaborativo. Então tem uma série de caminhos, o sindicato patronal é outro também. Uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo, é uma frase muito importante, tudo que a gente faz de bom para os outros, volta em dobro para a gente. Olha só. E essa questão de sinergia, de compartilhar informações, todas as informações que ajudarem o nosso colega, o nosso concorrente, o outro hotel, se ajudarem, a gente vai receber isso em dobro sempre com a gente. Pense, não tem uma grande diferença a gente morrer com as informações ou a gente poder passar essas informações para alguém e isso tem um valor para ajudar? É fantástico, pessoal. Então o vídeo é justamente com esse objetivo de você fazer essa reflexão e pensar que você pode mudar esse cenário. Você que é hoteleiro independente, desengessa, sai da casinha e começa a fazer sinergia, sem medo nenhum, porque não prejudica ninguém. Sinergia em hotelaria é feita há muitos anos, no mundo inteiro.
As redes de hotéis fazem de uma maneira muito forte e dá muito certo. Então, por que não fazer? Tá esperando o quê? Tá bom? O vídeo é esse, eu fico por aqui hoje. Um grande abraço e até mais, gente!